é aquele que é Rei, aquele que é Senhor, aquele que é Deus. Pai, nessa tarde, Senhor, nós estamos vivendo, meu Pai, um momento de encontro contigo dentro de uma área tão profunda, tão especial. Entregar a Ti, Senhor, não é somente entregar as nossas dores, mas é entregar também a nossa capacidade de Te agradar. É entregar a Ti a nossa vontade de retribuir o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Me entregar a Ti é dizer que, embora eu precise muito de Ti, é também uma outra forma de Te dizer: Senhor, conte comigo, conte comigo. É poder dizer nesta tarde: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. É por isso que nós queremos nos entregar, porque quanto mais nos entregamos, mais o Senhor entrega a sua graça, a sua unção, o seu poder e as suas grandes revelações sobre a vida daquele que crê e faz algo para o teu reino. Meu Deus, Babaxi, Rabaxi, Recai, Decalabandoria da Bassumana, Decalabaxumana. Pai, estamos aqui movidos por um propósito. E o propósito, Senhor, neste dia não é conquistar coisas, não é ter coisas, porque todas essas coisas o Senhor nos acrescentará. Mas estamos aqui para te dizer, como o Senhor deixou escrito na sua palavra: buscai ao reino dos céus, se entregai ao reino dos céus, vivei no reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Então o que eu quero nessa tarde, Senhor, é poder receber de Ti esta ministração, receber de Ti esta verdade, é poder saber que o Teu propósito na sua casa não está ali para receber coisas, mas para ser um instrumento Teu no Teu reino, ainda nesta terra. É fazer desta terra um pedacinho do céu que eu vou aprender a construir todos os dias com a minha adoração, com a minha devoção a Ti, entregando meu ser, entregando a minha alma, entregando todo o meu espírito em verdade a Ti, que é o meu culto racional. Pai, acrescenta sobre nós a Tua verdade neste lugar, e que esta justiça, Senhor, seja a causa da nossa vida. Porque quando buscarmos em Ti, estamos buscando o melhor desta terra. E eu tenho certeza que o Senhor não nos desamparará. Porque aqueles que buscam a Sua face se entregam diante do Teu reino. Tem a casa guardada, a vida guardada, uma história mudada pelo poder da entrega. A entrega te guardará. A entrega te guardará. A entrega fará de você um homem e uma mulher diferente no reino dos céus. É por isso que nós estamos te oferecendo, Senhor, nessa tarde, a nossa vida. Porque a Ti toda honra, a Ti toda glória e a Ti todo louvor. Penetre, Senhor, ainda mais forte neste ambiente. Finca, Senhor, os marcos de uma nova história de vida diante do Teu reino. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Toma conta deste ambiente. Tenha liberdade para passear. Faça o que Tu queres e não o que eu quero.
Pai, usa-me conforme a tua vontade e realiza o teu querer a partir, Senhor, desta vida que está aqui, porque digo o que vim fazer. Eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, eis-me aqui e usa-me a mim. Aí está o teu povo, aí está a tua igreja, e eles estão dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Use cada um aqui nesse lugar. E se você crê nesta verdade sobre a tua vida, faz barulho agora e glorifique ao teu Deus. Meu Deus, glorificado e exaltado seja o nome do eterno e maravilhoso Deus nesse lugar. Quantos já são e estão impactados pela glória de Deus desde os primeiros momentos desse encontro na tua vida? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Aproveitando que você está de pé, quero louvar a Deus por mais esta oportunidade e louvar ao Senhor pela confiança. Eu digo aos irmãos que bate aquele frio na espinha, pense você que está aqui, é fácil, é sempre um momento de temor e tremor diante do Senhor. Ainda mais que eu sou quem vai pregar depois de mim, o pastor Charles Talarico. Eu já estou aqui suando frio. Aleluia. Um homem de Deus. Mas sei que do pouco que papai me dará, servirá para a tua vida. Amém? A partir do verso 1, vamos ler. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos do ventre de que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos pelo sol. Mas se o homem viver muitos anos, em todos ele se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, e tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração dos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus trará juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove a tua carne e o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. E aí eu digo para você, o que vai restar diante da história da nossa vida é o que você viverá todos os dias com intensidade no Senhor. Tome o seu lugar. Esse texto ele é lindo, e ele vai nos mostrar uma pequena vertente do que Deus vai falar. Eu li o primeiro texto, mas se a visão do encontro hoje, dessa reunião, é uma visão que não é todos que querem, é uma visão aonde nem todos desejam,
Até porque muitos desconhecem o valor dessa missão e dessa visão. E se você está aqui, existe um bom motivo para você estar aqui. Se você está aqui hoje, é porque o seu pastor, o seu líder, viu em você uma visão de excelência. Eu vou repetir. Se você está aqui, é porque o seu líder olhou para você e viu em você alguém de excelência. Não é para todos. Deveria ser, porque a missão é essa. Mas a missão, ela precisa ser entendida. E essa missão somente alguns querem entender, querem viver e querem se lançar nela. Se a gente olhar na história, fazer missão, fazer o ide, e que é o tema central desta mensagem, eis-me aqui, é algo que vai requerer de você devoção, dedicação, graça e unção. A missão, ela não é feita de qualquer maneira. A missão, ela é feita com verdades plantadas na sua alma e no seu coração. Tem muita gente que até quer, mas quando encontra a primeira barreira, desiste, para e diz: isso não é para mim. Primeiro, que é para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas nem todos conseguem alcançar essa excelência. Nem todos conseguem resgatar esse valor como verdade diária, constante e não pontual. Evangelizar não é apenas um dia por semana ou em um domingo. Evangelizar ou fazer a missão, o eis-me aqui, é muito mais do que isso. É entender que toda a minha vida envolve essa missão, o ide do Senhor. E a minha história cresce quando eu entendo que a missão do reino que está em mim acontece todos os dias. Quando a missão do reino acontecer todos os dias na sua vida, você vai ver que todos os dias você vai ter vitória para contar. Você vai ter uma história renovada, avivada pelo Senhor. Porque a missão nos renova. Porque a palavra que pregamos nos renova a cada dia. E como falar de missão parece ser fácil, mas não é, porque vai precisar existir algo que muita gente não quer, que é entendimento. Quem sabe alguns irmãos já estão acostumados comigo, e às vezes eu gosto de brincar, às vezes eu gosto de fazer algumas alusões. Pode ser que Deus me use alguma coisa hoje dentro disso, porém, eu não estou falando para pessoas que eu preciso impressionar. Eu não venho impressionar. Eu venho aqui para te dizer a verdade que você hoje está sendo chamado para ela. E essa verdade, ela não vai ser entendida porque eu vou fazer você rir. Essa verdade vai ser entendida porque você vai precisar aprender a chorar por causa de uma alma. Uau! Então, mais do que sorrir no reino, é aprender a chorar por causa deste reino. E isso depende de reflexão. É de entender que a minha vida precisa ser o histórico que Deus quer escrever todos os dias. E que na minha história, Deus está escrevendo a cada dia uma nova motivação para eu e você viver. Então hoje, eu quero falar de Bíblia para você. Eu quero contar algumas histórias. E eu quero que você viaje em cada uma dessas histórias de forma racional, inteligente e espiritual. Porque a gente só vai entender o eis-me aqui, porque é muito fácil alguém perguntar na igreja: olha, queremos um grupo para evangelizar, mas muita gente às vezes aceita essa missão no oba-oba. O que isso quer dizer? Porque, como é que é seu nome? Tatiana, vou brincar com você. Tatiana, eu quero te convidar para a gente evangelizar. E aí você me faz uma pergunta: quem vai comigo? Aí essa daqui diz: como é que é seu nome? Juliana. E a Juliana diz: eu vou. Diga, Juliana, eu vou. Ela vai. Diga isso, não, para ficar obrigado.
né? Eu vou. Aí você faz como? Já fica animada. Porque quando eu falei com você sozinho, você já fez uma cara do tipo, ai, entrei no vento, né? Mas aí já vem a Juliana, daqui a pouco já vem a da trancinha. Não é tancinha, da trancinha. Por favor. E aí o negócio já virou o quê? Quadrilha, né? Já virou mais de 2. E aí animou. Todo mundo animou. Vamos fazer evangelismo. Só que o evangelismo é muito bom quando estamos todos juntos. Só que a verdade do ID e das missões, elas são mais vividas, geralmente, quando você está sozinho. É quando você está de cara com o teu maior adversário. É quando você precisa mostrar o que Deus fez na tua vida e você precisa dizer a alguém o quanto Deus foi bom contigo e o quanto Deus fará com aquela pessoa. O oba-oba do evangelismo uma vez por semana é até legal, é divertido demais. Mas o verdadeiro evangelismo, você já deve ter visto em algum lugar na TV ou nas matérias do mundo evangélico, que o missionário, o evangelista, geralmente ele está só. E quer que eu te diga? Muitas vezes você está só. Aonde? No teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Mas quero te dizer que você não precisa de muitos. Você só precisa de Deus e você. A missão ela precisa ser entendida individual, para que no coletivo ela funcione. Quando você não entende o que é missão, o que é o eis-me aqui, o que é viver o reino em você, o coletivo vai funcionar naquele momento. Mas quando o coletivo abrir, quando cada um for para a sua casa, a pergunta fica: o que você é do eis-me aqui, depois que o grupo se desfez? O seu líder traz você aqui para te fazer entender que muitas vezes ele vai precisar de todos juntos, mas muitas vezes ele vai precisar de um para fazer uma grande obra em nome do Senhor. Então eu quero que você entenda que esse texto me mostra uma das piores e mais tristes realidades do que eu vou passar a contar a partir de agora. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o problema é o depois dos muitos dias. E a Bíblia está aqui dizendo que nós iremos repartir com 7 ou com 8. Mas os resultados são a longo prazo. Primeira lição: se você está dizendo eis-me aqui, aprenda que dizer a Deus eis-me aqui hoje nem sempre vai resultar a tua vitória daqui a pouco. Depois de muitos dias acharás. Quando a gente começa a entender isso no reino, sabe o que acontece? Acontece um mistério. 1, 2, e para lá para trás. Sabe o que acontece? Você aprende a não desistir. Você aprende a não retroceder. Porque você não confia o seu ministério a resultados imediatos. O problema é que o meu ministério, ou o seu ministério, muitas vezes, nos faz pensar que os resultados têm que ser imediatos. Só que não são. Os resultados são no tempo de Deus. O resultado que você está buscando na tua vida é no tempo dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se você lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Se eu lançar o pão sobre uma água parada, o pão vai andar ou vai ficar parado? Eu não entendi, como é? Então se eu lançar o pão sobre as águas e a água estiver parada, o pão vai andar ou vai ficar parado? Então a segunda lição que eu te digo aqui hoje é a seguinte: o pão que você vai lançar sobre as águas
não vai ficar perto de você. E sabe o que vai levar para longe o pão? Pergunte para mim, o quê? O vento. É o vento. É o vento, é o agitar das águas. Quero te dizer que quanto mais estiver agitadas as águas que você está vendo na sua frente, é sobre estas águas que você vai lançar o pão. E é sobre estas águas que depois de muitos dias o achará. Meu Deus. A gente quer lançar o pão e acha que não vai ter vento. Tem que ter vento, meu irmão. O vento movimenta as coisas. Às vezes tira algumas coisas do lugar. Por exemplo, a trancinha colocou trança, o vento pode bater um vendaval que nem mexe. Não é isso, trancinha? Nem mexe. Mas quando a partida, deixa eu ver aqui, você bater no seu já era. Mas quando pá! Não é isso? Então na hora do vento, segura o que pode. Deixa que Deus faz o resto, amém? Precisa do vento. O vento vai movimentar as águas. Agora, eu quero que você entenda e grave esta ideia. Depois de muitos dias, o acharás. Esta é a ideia central que você vai pensar essa tarde, hoje. Eu queria convidar aqui agora 12 pessoas para me ajudar. 6 mulheres e 6 homens. Ok? Vamos lá. Você não pode ficar de fora, né, Vaz? Aí, vamos ver. Já para a gente entender o recado, não precisei nem chamar pelo nome, né? Eita, eles aqui. Vamos lá. Tem quanta? 4? 3? Cadê os machos? Meu Deus. O Buiú. Quem é isso? Quem é o tal do Buiú aí, gente? Ah, o Buiú! Grande Buiú! Vem cá, Buiú. Tem 6 aí? 6. Maravilha. Vocês hoje vão ter uma missão, ok? Vocês 12 vão ter uma missão. A primeira missão que vocês vão ter agora é que vocês vão ser limpinhos, ok? Diga assim, limpinho. Então vai todo mundo lavar a mão e volta. É sério. Não, as mulheres também. Ô Jeová, vocês também são limpinhas. Na volta correndo. Amém? Então escute. Enquanto eles vão lavar a mão, entenda que o repartir o pão vai ficar em cargo deles aqui hoje. Isso já não é mais segredo para ninguém. Nós temos aqui 12 pães. E aí eu quero que eles vão segurar esses pães durante essa ministração. E aí a gente vai entender algo muito forte de Deus e ao mesmo tempo simples de como Deus age. E é essa simplicidade de Deus é que vai fazer de você e de mim alguém capaz para fazer o chamado, o eis-me aqui. O eis-me aqui de Deus hoje não está em Eclesiastes 11, mas está em Marcos capítulo 4, a partir do capítulo 4. Abra a tua Bíblia. Isso. Cadê vocês? Vem cá. Cada uma pega um pão aqui, vem cá. Isso. Vocês não vão poder pegar a Bíblia, certo? Então vocês vão ouvir tudo que vai ser dito. Pode sentar, pode ir para o lugarzinho de vocês. Isso. Olha, pensa que esse é o tesouro que está na mão de vocês, amém? Cadê? Rapaz, mas esses homens tá pior que a mulher, velho. Ô, os homens aí para se arrumar. Você vai abrir a sua Bíblia em Marcos, a partir do verso 4. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou falar vários capítulos, vários versículos. Porque não adianta tentar pregar uma mensagem de impacto se você não conhecer a história que impactou. Ok? Vocês não vão pegar a Bíblia, vocês vão prestar atenção em cada texto que eu vou ler, ok? Então vocês vão guardar esse pão com força. Amém? Isso. Mas eu preciso dizer que não pode comer, né? Precisa nem avisar. Né? Vai que tem um desavisado, né?
né? Quem achou Marcos 4, diga amém. Quando eu estiver lendo, entenda que aparentemente as coisas não vão fazer sentido, até porque eu vou ler vários capítulos e vários versículos, mas depois vocês vão entender aonde eu vou chegar. No verso 2 diz o seguinte: ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia na sua doutrina, e ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. Verso 5: e outra caiu sobre pedregais, e não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso 10: e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Bíblia aberta, e preste atenção que eu vou falar. Cada capítulo vai existir uma representação do final dessa história. Então preste atenção. Primeira coisa que aprendemos foi que depois de muitos dias acharás. Outra representação aqui hoje: saiu o semeador a semear. O semeador saiu a semear. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que ele não encontrou as coisas fáceis. Diga comigo, não é fácil. Não é fácil. Então começamos a aprender que o semeador saiu a semear. O que você faz aqui hoje é exatamente isso. Nós estamos aqui para aprender a semear. Esse encontro marca a sua história, para você colocar na sua alma um desejo: eu serei o semeador de boas sementes. Eu tenho uma visão e uma missão, e eu não aceito nada menor do que isso. O semeador sai para semear. Não tem como dizer: eis-me aqui e sentado ficar. Deu para entender ou quer que eu desenhe? Tem muita gente que quer fazer, mas não faz nada. O semeador, ele sai a semear. Só que sair para semear com Deus não significa que vai ser fácil. Diga comigo, não vai ser fácil. Por isso que é depois de muitos dias acharás. Então toda vez que você semear, eu estou trazendo o princípio de missão. E aí você vai ver no capítulo de Marcos, eu trouxe apenas em Marcos, para você ir numa sequência e ficar fácil para quem está com a Bíblia. Nós precisamos entender que o que vamos semear não depende do que nós queremos fazer, e sim da terra que vai cair. Amém? Mas a obrigação do semeador é fazer o quê? Então você não pode abrir mão do seu chamado porque algo não deu. Uau! O problema é que o id de Deus para quando dá errado. Deu errado não foi por causa de você, foi por causa da terra que caiu. A sua obrigação é? Porque Deus nos chamou para semear, para plantar, mas é Deus que dá essa responsabilidade não é sua. Então aprenda agora a terceira coisa: a terra que semeamos, nem sempre vamos dominar. Diga comigo, a terra que semeamos, nem sempre vamos dominar.
no meio da semeadura que você fará, você encontrará espinhos, pedregais, sol forte, você vai encontrar terra seca, mas também você encontrará a terra boa para semear. Aleluia. Só que você não pode escolher a terra, você tem a obrigação de semear por onde passar. Está passando aqui? Passou, 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 a semente foi lançada. A sua e a minha missão é lançar porque é Deus que vai dar o. Muitas vezes a teoria é fácil, a teoria de dizer isso é fácil, a prática é que é difícil. A prática de viver, o semear. Mas quando a gente semeia, a gente fica com aquele jeitinho, né? Eu acho que está nascendo, ó. Não, mas eu tenho que ser. Calma aí, só um instantinho. Aí você volta. Sabe o que acontece com a gente? A gente começa a querer fazer algo que não é meu e seu trabalho. Porque quem vai dar crescimento é o Senhor. Você semeou, mas quem vai fazer crescer é o Senhor. Você lançou, é Deus é que vai tratar, é Deus é quem vai fazer. Porque o que não falta são pessoas dentro das igrejas, traumatizadas, tristes e angustiadas, porque tem semeado e não tem visto as coisas crescerem. Ei, é Deus é que vai fazer, não é você. A sua missão é fazer, e a de Deus é de fazer o fruto crescer, ou de fazer aquilo acontecer. Agora, se não aconteceu, é porque caiu em terra ruim. E a terra somos seres humanos. A terra é como está cada coração. Só que você não pode mandar no coração de ninguém. Só o Espírito Santo faz essa parte. Porque quem converte o homem não é você e nem eu. É o Espírito Santo de Deus. E nós paramos. No eis-me aqui, nós paramos. Deixa eu voltar aqui. E deixa de ser eis-me aqui, passa, deixa eu voltar aqui. Deus mandou você semear, continue semeando. Semeie quantas vezes forem necessárias. Porque um dia a terra vai ser boa. Porque naquele dia a terra que você plantou podia estar seca. Mas o dia que você fizer um novo trajeto e voltar lá de novo, pode ter chovido e a terra vai estar. Só não pare de semear. Agora deixa que aqui que é Deus é que vai fazer o milagre acontecer. Quero te dizer a você mãe, a você pai, a você irmão, a você irmã, continue semeando na terra. Enquanto ela estiver com espinho, enquanto ela estiver seca, pode ser que a semente não consiga ter força, mas continue semeando, porque mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. Não é porque não funcionou é que você vai parar. Continue fazendo. Agora não pare porque aquilo não deu certo. Continue, porque a sua missão é continuar fazendo o ID do Senhor. Quarta coisa, e o verso 11 diz: e disse-lhe a vós, é dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, todas essas coisas dizem por parábolas. Os próprios discípulos estavam tentando entender o que Jesus estava dizendo através de parábolas. E Jesus disse para eles o seguinte: olha só, vocês não estão entendendo. Eu estou falando para parábola, sabe para quem? Eu estou falando para aqueles que têm dificuldade de me entender. Eu estou falando para aqueles que não me conhecem. Eu estou falando para aqueles que ainda não conhecem o meu reino, mas a vocês é mister, ou seja, é importante, é grandioso, é grande, é maravilhoso saber que é dado a vocês o conhecimento do reino de Deus. Gente, aqui há duas classes de pessoas que Jesus está falando. Jesus está falando para a classe daquelas que estão dentro do reino e para aquelas que estão fora do reino. E aí ele está dizendo aos discípulos: como que vocês me falam ou me perguntam sobre essa parábola? Vocês já deviam conhecer como isso funciona. E o problema é que dentro da igreja o que não falta são pessoas que deveriam para ele ser mister, ser grandioso, ser maravilhoso, porque já conhecem, estão dentro do reino, estão vivendo o reino, mas ainda assim parecem que não saem do lugar. E aí Deus tem que usar parábolas para essas pessoas entenderem. Se Deus hoje está
chamando você para o eis-me aqui. Ele está dizendo que Ele sabe o teu potencial. E Ele não precisa falar por parábolas, porque quando Ele fala, você ouve. Por isso que a Bíblia hoje está dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto é uma missão que eu não preciso de parábola para entender, porque eu entendi que isto faz parte do reino que eu sirvo, que eu adoro, que eu glorifico. Muitos de nós queremos viver só debaixo de história. As pessoas às vezes querem, se você foi chamado para o reino, a gente tem que começar a entender, ora menino, mas as coisas de menino tem que passar, e nós precisamos crescer e entender que o reino de Deus, ele será visto face a face com você. Jesus não vai precisar, o reino dos céus, não vai precisar ficar contando historinha ou parábola para você, querer ser do reino ou participar do reino, porque dentro de você arde uma chama, arde um fulgor tão forte e tão tremendo, que você não precisa ouvir história, você sabe que é você que vai passar a fazer história. É diferente. Deus está chamando você porque Ele crê que você aqui hoje não precisa ouvir história, porque você será a história que Deus tem. Meu Deus. Pois bem, a semente tem que ser plantada, independente do terreno, e o crescimento quem vai dar é o Senhor. Então vamos dar um salto agora e começa a prestar atenção a partir de então, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E o levantou quando o temporal de vento subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia a água. E ele estava na popa dormindo, diga dormindo, sobre a almofada. Despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra o que eu disse para você? Por isso que eu estou dizendo, preste bem atenção, porque cada versículo e capítulo tem uma história. Eu disse para você que o pão é lançado sobre as águas, e o pão é movimentado por causa do... Uau! E aqui nós acabamos de ler nesse texto que Jesus apazigua a tempestade, vento, turbulência. E aí você vai entender que este vento e essa turbulência fazia parte do mover do reino dos céus. Quem está entendendo isso, diga amém. E aí diz o seguinte, verso 38. E ele estava na popa dormindo. Diga comigo, tem hora que Jesus para. Pergunte para mim, para quê? Para você funcionar. Uau! Descobriu o ouro, né? A pólvora. Tem hora que você parece que está vendo Jesus dormir, parado, descansando. Para quê? Para eu e você funcionarmos. Porque é justamente nessa hora é que os discípulos têm um ataque e vão chamar quem? Jesus. Porque ele estava descansando. A tempestade comendo solta e Jesus estava descansando, dormindo. Ele está nos ensinando que a tempestade não pode tirar o nosso sono. Diga, a tempestade não pode tirar o meu sono. Eu só preciso dormir. Diga comigo, eu só preciso dormir com fé. Porque Jesus disse para ele: ainda não tem fé? Qual é a tempestade que está tirando o seu sono? Aprenda que a missão que você tem na tua vida vai depender muito da fé que você tem enquanto a tempestade estiver acontecendo. O eis-me aqui sem tempestade é fácil. Quero ver o eis-me aqui com... Uau!
Lembre-se que é essa tempestade que está levando o pão para depois de muitos dias baixarás. A tempestade fez com que aqueles homens se levantem. E essa tempestade pode vir no reino espiritual? Pode. Para tentar impedir a ação de Deus? Pode. Mas há de quem tentar impedir os propósitos de Deus. Nada e ninguém frustrará os planos de Deus na sua vida. Eu estou te fazendo entender missão na prática, com conhecimento, com verdade. E aí, Jesus manda o vento calar, manda o mar se acalmar, e a viagem continua. E mais uma vez, os discípulos tiveram que dizer: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero te dizer que quem está no barco com você, no seu ide, é Jesus. E é Ele que no meio da sua caminhada, no meio do seu semear, no meio do seu lançar do pão, é Ele que vai acalmar. Ele não vai tirar a tempestade, grave isso. Ele não vai tirar a tempestade, Ele vai acalmar e vai calar, acalmar e acalmar. Ele vai fazer com que no meio da tempestade você veja a glória dele. Então não se atemorize nem se perturbe, porque no meio da tempestade a missão tem que continuar, não pode ser abortada, porque Jesus está no barco e Ele está querendo ver você despertá-lo para agir em seu favor. Meu Deus. Agora grave. Capítulo 5, porque isso é uma história. Estou contando uma história que, embora esteja em lugares diferentes, vai chegar a um único lugar, por mais que você não acredite. Capítulo 5 diz que eles estavam, no verso 4, eles estavam onde? No barco e na tempestade. Agora eles estavam no barco, diz o texto que Jesus agora, ele entra no barco, encara a tempestade, acalma a tempestade, cala o mar, para chegar a um lugar. E que lugar é esse? Capítulo 5, do outro? Legal, alguém falou isso, foi profundo, é isso aí. A tempestade pode tentar te impedir de chegar do outro, mas você não pode parar, porque tem um outro lado esperando você chegar. Quero te dizer que tem um outro lado, aquele que antes de você chegar tem um monte de empecilho, um monte de impedimento, aquele outro lado está esperando você chegar. Verso 5. Capítulo 5, versos 1. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, foram feitas por ele em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e à noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferido com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, para que não me atormente. Porque ele dizia a ele: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os que enviassem para fora daquela província, e andasse ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Diga comigo: o diabo queria ficar ali. Grave isso. Verso 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, e disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor fez, e como este teve misericórdia de ti. Verso 20, presta atenção. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
Diga comigo, qual é o nome da cidade? Com grande coisa Jesus fizera e todos se maravilhavam. Resumindo a história para você, Jesus enfrenta a tempestade para encontrar o outro, porque no outro lado ele tinha uma única missão: encontrar um endemoniado chamado endemoniado de Gadara, ou Gadareno. Quando ele chega, o demônio agora se prostra aos pés de Jesus. Jesus expulsa o demônio dele, você já conhece essa história. Só que quando Jesus faz esta obra, ele faz uma obra que espanta todos daquela circunvizinhança. E agora, 2.000 porcos são mortos. E Jesus agora não é mais bem-vindo naquele lugar, porque ele acabou de matar 2.000 porcos. E uma das características daquele lugar é que aquele lugar cuidava de porcos. Era uma cidade que tinha uma característica, dentre outras, de cuidar de grandes manadas de porcos. Ou seja, um grande prejuízo houve ali. Pessoas ficaram com raiva de Jesus. Você já imaginou quantas pessoas vão ficar com raiva de você o dia que você ganhar o maior biriteiro da sua cidade e entrar na igreja e ele mais não comprar cachaça? Está dando para entender o que eu estou tentando dizer? Você imaginou quantas pessoas vão ficar com raiva de você? Quantos traficantes ou quantos viciados você tem para tirar do tráfico quando você arrancar eles de lá? Você imaginou quantas pessoas vão ter raiva de você por causa disso? Muitas pessoas vão ter raiva, mas o ID de Jesus não pode parar. Muitas pessoas, escute, quantas pessoas não ficaram com raiva de você quando você decidiu largar as drogas, largar a bebida, largar a sua vida de prostituição e ir para a igreja metodista e servir ao Senhor? Quantas pessoas viraram a cara para você? Sabe o que Jesus está dizendo? Aprenda, porque o único que você não pode deixar virar a cara para você sou eu, o teu Deus. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, diz a palavra. Meu Deus. Jesus agora faz a missão. Liberta aquele homem, fica normal. Aquela cidade entra num furdunço danado. E agora Jesus vê que os homens vão até ele, mas não para dizer: olha, Jesus, foi muito bom você livrar. Imagina, as pessoas viram até Jesus, olha, foi legal, você livrou esse cara era perturbado, a gente não tinha paz com ele vinha de noite, de madrugada, no cemitério, quebrava tudo, olha, ele arrebentava com a gente, ele era um perturbador, porque um cara como aquele, naquela época, minha irmã, era o que? Um cara legal? Cara perturbador, já viu aquele que tem na sua rua que perturba pra caramba? Enche teu saco. A vontade que você tem é de mandar ele para bem longe. Quem sabe o lugar que você tem para mandar ele é para bem perto da sua igreja, da sua vida, que coisa linda, hein? Jesus esperava o que daqueles homens? Poxa, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor acabou com o problema da nossa vida. Porém, o Senhor agora arrumou dois. Porque a gente está com raiva. Estou com raiva. Estamos com raiva do Senhor. Porque eu fiz um bem à sociedade. Eu livrei esse homem de demônios. Irmão, você matou meus 2.000 porcos. O senhor sai daqui. Se o senhor continuar, a gente vai perder a nossa manada toda. Vaza daqui. Jesus vendo a raiva, Jesus, monta no barco e Mas antes de ir embora, você imagina aquele homem liberto. Aquele homem liberto, trança. Cadê o trança? Estou segurando. Ei, Buiu. Cadê Buiu? Show. Antes, aquele homem faz o quê? Imagina que Buiu é Jesus. Bem fora de forma, mas tudo bem. E o endemoniado sou eu. Fui melhor, foi. Você ficou com a melhor parte. Buiu ficou eu. Mas eu sou aquele que já foi liberto. Jesus, Buiu, não, Jesus. Deixa eu ir contigo. Os discípulos, por favor, Jesus, deixa eu contigo. O Senhor me libertou, tirou essa capetada toda que estava em mim. Era uma equipe. Tribulação. Era uma equipe. O Senhor mandou todo o quinto das águas, lá no fundo, desceu os espinhadeiros. Aquele homem estava grave.
Tá ou não estava, gente? Tá ou não estava? Jesus disse: lançai o pão sobre as águas, depois de muitos dias, Jesus tinha lançado o pão, mas ele sabia que não era a hora de colher. Diga comigo, não era a hora de colher. Não era a hora de colher. Grave isso. Não era a hora de colher. E ele disse o seguinte para aquele homem: parou. Diga para mim: parou. Calma aí. Você não vai comigo. Diga. Você não vai comigo. Tu é meu peixe. Tu me libertou. Deixa eu ir. Mas por que eu não vou? Aí eu pergunto para você: por que eu não vou? E você diz: você tem uma casa para restaurar. Gravou ou já esqueceu? Gravou, tá, então manda. Eu quero ir porque eu não posso, Jesus. Calma, você tem uma casa para Titi, hein? Ripa! Chupa lá. Jesus pega o barco e vai embora. Eu estou te contando várias histórias que vai dar em uma só. Uma só. Jesus não permite que aquele homem vá com ele, porque a Bíblia está dizendo: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar coisas grandes que o Senhor fez e que teve misericórdia dele. E o verso 20: e ele não foi. É isso que está escrito aí? Como aí, por favor, 1, 2, 3. Qual é o verso 20? E fez o quê? Com grandes coisas Jesus? E todos se? Meu Deus, hein? Ele ficou triste pra caramba, mas ficou. Tem hora que você não entende quando o seu líder diz: calma, não é agora. Primeiro se reveste em Jerusalém. Primeiro aprende. Esse encontro está dizendo para você hoje, aqui: primeiro aprende. Calma. Tem algo muito grande que você ainda fará, mas tem coisas que você primeiro precisa ter que começar em casa. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, tu sabes do meu coração. Tu sabes que eu te amo, ó Deus. Na igreja, eu não vou nem contar como é que é em casa. É só o sangue. Primeiro, Jesus disse para aquele homem: tu foi o atribulado para a tua família. Tu foi o capeta para tua mulher. Tu foi o demônio para o teu filho, para os teus vizinhos. Então todo mundo tinha vontade de te matar. Só não te mataram porque tu era o endemoniado de Gadara. Agora é a hora de você dizer quem você é por aquilo que Deus te transformou. Meu Deus. E aquele homem volta e segue a sua vida. Quem está entendendo isso? E não para por aí. Continuando o capítulo 5, e agora no verso 22. Porque quem quer fazer o eis-me aqui tem que conhecer a palavra. Se não conhecer a palavra fica difícil, porque só dá para falar de Jesus quem conhece a palavra, ou Jesus. Como é que você quer falar de alguma coisa que você não conhece? E esse que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, porque a minha filha está moribunda, e roga que venha ele impõe as suas mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, ou nas suas orlas. Escute um negócio aqui. Jesus, quando sai de Gadara, de Decápolis, grave isso,
Ele vai para outro lugar, para o outro lado. Aprendemos ou reforçamos o que eu disse anteriormente. Jesus parou para ficar olhando? Ele continuou lançando ar e foi indo. Ele não para. Você não pode. Você não pode. O eis-me aqui é isso, meu irmão. O eis-me aqui é aqui, ali, acolá. Não pode parar. E Jesus continuou. E aí ele chega do outro lado e encontra, ou melhor dizendo, ao passar, um homem vai até ele, chamado Jairo. Um homem que conhecia a palavra, conhecia as leis, mas ele via que as leis não produziram milagres sobre a sua casa e sobre a sua família. Quero te dizer que muita gente tem a palavra na ponta da língua, mas não tem a essência do evangelho dentro do coração. Uma coisa é você recitar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a outra é você vivê-la dentro da sua alma. Eis aí a diferença. Porque viver o evangelho de conhecimento humano vai virar um livro histórico, geográfico, social. Agora, conhecer a palavra por dentro é poder saber que a verdade me liberta. É poder saber que eu posso contar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nas horas das minhas tempestades. É poder ter a certeza que eu vou lançar o pão e depois de muitos dias o ar, enquanto eu estiver semeando, eu não posso. Entra um homem e roga a Jesus, porque a sua filha estava quase morrendo. E Jesus está ouvindo aquele homem e a multidão estava lá. Só que Jesus não passa ali por acaso. Ele passa ali porque ele tinha uma missão. Porque essa mulher, ela entra no meio da história aonde ela não era convidada. Eu quero te dizer que se você está achando que Jesus veio para abençoar o irmão que está na sua direita, se você for igual a mulher do fluxo de sangue, entra no meio da história porque Jesus está lá. Às vezes você está vendo as coisas acontecerem e pensa, é só para fulano. É para quem se movimenta. O milagre é para quem se movimenta. Não importa se parece que Jesus foi na casa de A. Se você se movimentar, vai até a casa de A, que o milagre está lá. E você vai encontrar o dono do milagre. O milagre está em quem se movimenta. Porque aquela mulher passou 12 anos sem se movimentar. É o que a Bíblia diz. Jesus não passa ali por acaso, porque ele sabia que aquela mulher não podia sair do arraial. Existia um arraial das mulheres que estavam naqueles dias. Preciso falar para você entender. A mulher não podia sair, ela viu o quê? Imagina. Você está dentro do arraial agora, não estou vendo. O arraial é esse, pode deixar que eu também estou. Hoje eu estou também naqueles dias, ô glória. E a mulher vinha, entrava e saía, e ela perguntava as coisas, porque ela estava há 12 anos doente. Um fluxo de sangue que não parava. Aquela mulher não podia sair, porque se ela fosse encontrada por alguém, ela era morta, ela era apedrejada. Então ela não tinha motivação para sair. Meu Deus do céu, oh Jesus, caramba. Aquela mulher, há 12 anos ali, ela só ouvia notícias, mas não via nada. E por certo, alguém chegava para ela, olha, passou um tal de Jesus, curou um tal de endemoniado de Gadara, passou um tal de Jesus, acalmou a tempestade, passou um tal de Jesus e fez, aconteceu, curou o cego e tal, e ela, meu Deus, quem é esse tal de Jesus? Jesus, esse cabra é bom mesmo, mas esse Jesus é esse cara que eu estou precisando dele? Esse Jesus passa por aqui, ele passa por aqui. Certo dia, acredito eu, entra alguém e diz, você sabe quem está passando? Quem? Jesus. Não acredito. Você acredita que ele está passando aqui? Aqui pertinho, não, tá boa. Jesus passa perto do lugar que aquela mulher está. Jesus tem uma missão, dar a ela a oportunidade de se movimentar. E ela diz, bom, lá em Gadara eu não podia ir, mas aqui eu posso. Aquela mulher se vestiu de coragem e foi até Jesus. E aí já conhecemos a história, não vou contar a história que você já conhece. Ela toca nas vestes de Jesus. E ela é curada. Diga comigo, curada. Aquela mulher sai sadia.
Aquela mulher encara o maior medo. Mas sabe o que ela encarou? O maior desafio. E o maior desafio eram pessoas que estavam com Jesus, na mesma igreja. Ministério pentecostal atrapalha Jesus, custe o que custar. Ué? Jesus estava com uma multidão que, ao invés de ajudar, era o maior problema que aquela mulher encarou. Se Deus está te chamando para o eis-me aqui é aquela pessoa que também sabe abrir caminhos para que o doente passe e encontre Jesus. Ninguém fez isso. Estava faltando você lá. Eu tenho certeza que se você estivesse lá, esse corredor estava aberto. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Quantas pessoas estão dentro da igreja precisando passar no meio das multidões que tem dentro das igrejas? Eu não estou falando de número, eu estou falando de sentimentos, de sensações. Porque tem igreja pequena que parece que bota uma barreira para que os doentes não cheguem próximo de Jesus. É tanto problema, é tanto impedimento, é tanto puxa para lá, puxa para cá e aperta. Porque Jesus viveu nesse tempo, quando ele disse, me tocaram, e disseram, acho que os discípulos deram uma risadinha depois de Jesus, já está meio doido, agora eu sou ruim de vez. Porque a multidão te aperta e oprime sua pergunta, quem me tocou? Porque Jesus não estava sentindo nada que estava acontecendo à sua volta, porque na sua volta não tinham pessoas que o agradavam, não tinham pessoas que comungavam a mesma ideologia e fé que ele estava aplicando. Mas quando chegou alguém que realmente conseguiu atrair a sua vontade e a sua verdade, saiu virtude dele. Nós estamos precisando no meio da igreja atual sermos aqueles que diz, eis-me aqui, Senhor, para quê? Para abrir caminhos, facilitar, emprestar o carro, ir pegar, levar, pegar o doente e chegar e fazer com que ele chegue perto de Jesus. Às vezes criamos tantas barreiras. Quantas dificuldades criamos para que o doente chegue? O eis-me aqui é abrir caminho para que o doente alcance e chegue ao objetivo. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu preciso correr. E aí, vamos para o verso 35 agora, depois de muito tempo, o verso 35, que vamos voltar à história de Jairo. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos pais da sinagoga, alguém que disseram, a tua filha já está morta, não enfade mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido isso, as palavras disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Irmão, pensa no troço ruim. Irmão, bote-se você no lugar de Jairo. Entra uma infeliz. Cara, é uma infeliz. Eu estou aqui com Jesus, eu estou com o cara, é o cara. Eu chamo ele para ir na minha casa. E essa infeliz, ela me atrapalha tudo. Não, pensa, se fosse você, fosse eu, olha que nós poderíamos pecar naquela hora. Porque pensa que você comigo. Jesus estava ali, estava indo. De repente a mulher para ele no meio do caminho. E Jesus começa a conversar com ela, porque ele bate um papo, tá certo? Ele bate um papo, quem és tu, homem? Tu veio, blá. Ele bate um papo, ali a multidão para, e o negócio enrola, e o cara lá, meu Deus, a minha filha está quase morrendo. Eu fico imaginando Jairo, atribulado, apavorado, porque a filha está morrendo. Tu não pensaria não? Lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, continue sendo. Não? E de repente vem logo um enviado na casa dele. Não vou dizer que é de outro lugar não, vou dizer da casa dele. Ó, não fala mais com o mestre mais não. Mas por quê? Sua filha morreu. Pensa na alegria que o cara ficou. Esse sorriso que ele soltou na hora. Assim, essa coisa bonita, cheia de dente. Que dentadura bonita você tem, irmão. Aleluia. É Ruth. Pensa na alegria dele. Meu filho dele morreu. Agora nem adianta, já era. O tempo que você tinha, essa infeliz, essa ensanguentada, essa moribunda, já aí pensa nos vocabulários que o indivíduo está pensando. Aí, tá vendo? Tudo por causa dessa infeliz. Porque se Jesus tivesse chegado, tivesse corrido, dado uma corridinha, entendeu, Bruno? Se você tivesse corrido, com esse negocinho, já chegava mais rápido. Chegou? Não. A filha?
morreu para o homem, mas quando é Jesus que está no caminho, ele vai dizer para você, ela apenas morre. Aí o cara pensou como? É na tempestade. É na tempestade que meu pão vai. Quando Jesus diz que Jairo, fica tranquilo, a sua filha apenas. Jesus vai para onde? A casa de? Mas a filha já estava morta. Jairo então está tendo um dos momentos mais difíceis da vida dele. Por quê? Porque ele sabe que a filha está morta e Jesus está indo para lá. Ele confiou em Jesus antes da filha morrer. A pergunta é essa: você consegue confiar em Jesus antes do problema e depois também, ou só antes? É muito fácil confiar em Jesus enquanto você está no meio. E quando o problema acontece, de fato e de direito, a sua confiança aumenta ou diminui? Porque Jairo poderia dizer para ele que Jesus, não precisa nem ir, não. Já morreu, já foi. Quantas vezes nós paramos, desistimos. Mas se Jesus disse que dorme, então eu vou acreditar na última palavra. Porque do coração do homem vêm todos os intentos, mas da boca de Deus vem a última palavra. A última palavra. E Jesus chegando lá, diz a história, que ele mandou todo mundo vazar, que todo mundo já chorava. Morreu, todo mundo cheio de carpideira. Você não sabe o que é carpideira da minha época, eu sou velho. Carpideira é aquela mulher que só paga para chorar. E chorava. Sai todo mundo, vaza daqui, que eu não quero ver ninguém chorando aqui. Ele só chamou 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e entraram na casa junto com seus pais. E mandou todo mundo vazar. Deixa eu dizer uma coisa: a tua missão precisa ser feita com pessoas que acreditam na mesma visão. A tua missão só vai acontecer se as pessoas que estiverem com você viver a mesma visão. Porque senão, enquanto você clama, tem gente chorando. Mas não é porque está acreditando, não. É porque já viu que já era. Já era nada. Jesus está aí. Jesus tranca a porta e diz para ela: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. E aquela menina levantou. Lembre-se que a história começou lá atrás. Vamos pular e saltar por causa do tempo. Eu preciso saltar aqui porque eu preciso chegar a um lugar. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 27. Eu te garanto que você já esqueceu um detalhe pequeno, mas que vai fazer toda a diferença. Daqui a pouco você vai descobrir. E enviando logo o rei, executor mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi e o degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo, puseram no sepulcro. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram tudo o que tinham, e feito como lhe tinham ensinado. Ele disse: vinde vós aqui, a parte um lugar deserto. Repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu e o partiu, e os conheceram e correram lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram. Primeiro do que aqueles se aproximaram, vão-se a eles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas das coisas. E como o dia fosse muito adiantado, diga, um dia já era adiantado. Grave isso. Os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é de deserto e o dia está muito adiantado. Diga, o dia está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, respondeu e lhe disse: dai-lhe-vos de comer. E disse-lhes: iremos nós e compraremos dinheiros de pão, 200 dinheiros de pão, para comprarmos e darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, 5 pães e 2? E ordenou-os que fizesse assento sobre os grupos e sobre a erva. E assentando-se repartiram 150, e tomando eles os 5 pães e os 2 pães, levantou os olhos aos céus, o abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que pudesse adiante deles repartir de 2
repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. Diga comigo, depois de uma história triste, Jesus não para, porque a primeira multiplicação dos peixes, ela começa logo após uma história horrível, porque João Batista é morto. Quero te dizer que se algo morrer, você não pode parar. Sabe o que Jesus faz? Ele vai para o canto, ora, come, relaxa, se levanta novamente e diz: vamos continuar, porque o João Batista já fez o que tinha que fazer. Ele abriu o caminho para que eu pudesse passar. Jesus não para e não vai chorar a morte de João Batista. Ele agora vai fazer prevalecer o que João Batista fez durante toda a sua caminhada. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. E Jesus agora, ele prova isso. É como se ele estivesse dizendo para a humanidade: eu quero mostrar para vocês o porquê que João Batista morreu. Ele morreu para anunciar a minha vinda, e eu vou provar para vocês que eu tenho poder, em nome do Pai, sobre esta terra. Ele reúne uma multidão, e comete agora a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele faz o povo se assentar, depois de ouvir por um dia, grave isso, um dia, ele despede a multidão, mas todos fartos, diga todos fartos, ainda sobrou pão, sobrou. Quero te dizer que Jesus vai multiplicar e vai sobrar. Mas a história não para, porque agora, Jesus após a multiplicação, ele continua aqui no verso 48, e logo obrigou, diga obrigou, está escrito isso na sua Bíblia? Verso 28, perdão, 45, o que está escrito aí? Logo, o impeliu, obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante do outro lado, enquanto despedia a multidão. Olhe para mim, na nossa missão vai ter muitas horas que Deus não vai te pedir, Ele vai te obrigar. Ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. Vão. O ide, o eis-me aqui, muitas vezes é feito quando você não tem vontade. Tem hora que não dá vontade de fazer, mas tem que ir. Jonas não teve vontade de evangelizar Nínive, mas foi ou não foi? Teve que ir. Tem hora que Jesus te obriga, e Ele obriga a entrar no barco. E mais uma vez acontece uma tempestade, e aí vai. E Jesus agora nesse texto, Jesus tem uma missão, Ele está indo a uma nova viagem. Diga comigo, Ele está indo a uma nova viagem. De novo nessa viagem, o que tem? Tem? Começa a entender porque aqui vai ser descortinado o segredo dessa palavra de hoje. Jesus agora encara de novo uma viagem, uma tempestade, só que dessa vez os discípulos estão sozinhos. Ele obriga os cabras a entrar sozinhos. Quero dizer que Jesus tem hora assim: agora tu vai, e eu quero ver como é que você vai se virar só, e eu vou ficar de longe só vendo. Jesus devia estar no derredor, né? Depois, claro, passou todo, se despediu da multidão, e ele devia estar por perto só vendo os discípulos se lascar todo, e rema, e diz a Bíblia que ele rema para lá, e rema para cá, e o vento para cá, a tempestade para lá, e o discípulo, olha, mas daquela vez é o seguinte, você viu o que aconteceu, Jesus acabou o mar, acabou a tempestade, vamos continuar aqui, não vamos perder a fé aqui não. E de repente, quem vem andando por cima do mar? Quem vem andando? Quero te dizer, meu irmão, na hora que você estiver na braba, ele vai chegar perto, porque ele tem uma missão. E essa missão está com você. Ele chega ao barco, eles pensam que Jesus é um fantasma. Essa história você já conhece? E mais uma vez ele repreende os discípulos. Porque olha o que diz no verso 52, isso aqui é sensacional. Depois que ele aquieta o mar, cala o vento de novo. O verso 52 diz: pois não tinham compreendido o milagre dos
Antes o seu coração estava endurecido. O que tinha a ver a tempestade com o milagre dos pais? Mas Jesus estava ensinando algo aqui. Eu preciso mostrar quanto mais para vocês entenderem o que eu quero de vocês. Será que o pão não foi suficiente para vocês verem? Meu irmão, Jesus está de novo numa mesma viagem. E no capítulo 7, verso 31. Agora eu quero que vocês leiam com muita atenção, porque aqui está a história do teu coração. Aqui nós vamos começar a falar o que no início nós vemos. E ele, tornando a sair dos interiores de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de... Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade? E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogavam que pusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos do céu, suspirou e lhe disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes para que ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais lhe divulgavam. E admiravam-se todos sobremaneira, dizendo: tudo que faz, e fez ouvir o surdo e falar os mudos. Aonde esse mistério aconteceu? Aonde esse milagre aconteceu? Aonde ele aconteceu? Não esqueça disso. Então Jesus cura um surdo, gago, hein? E aí o capítulo 8 começa exatamente aonde? Porque a Bíblia está dizendo, verso 8, olha o que diz aí: naqueles dias, havendo grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou para si os seus discípulos, e tendo compaixão na multidão, que já há 3 dias, quantos dias? 3. Já estão comigo e não têm o que? Agora preste atenção, porque agora eu vou tentar finalizar. Eu contei tudo isso para você, para te mostrar uma coisa. Toda viagem que Jesus fez e que eu fiz com você aqui agora, tinha um motivo. Nós percebemos que Jesus, na multiplicação dos peixes, estava em que cidade? Qual é a cidade que ele estava? Porque a Bíblia está dizendo no verso capítulo 7, no verso 31, que ele estava em... Presta atenção, ele estava em... Naqueles dias, ele estava dizendo referente ao versículo anterior. Então o verso capítulo 8 é referente a qual cidade? Então Jesus, quando vai fazer a segunda multiplicação, presta atenção, quando ele vai fazer a segunda multiplicação de pães, ele estava onde? Decápolis é a reunião de cidades, de 10 cidades. E ele está na segunda multiplicação, exatamente em uma região muito interessante. E aí diz a Bíblia que o povo já estava há 3 dias. Na primeira, o povo ficou apenas, nem um dia todo, mas um bom período do dia. Mas na segunda, o povo fica muito mais. A pergunta é, por que será? Que Jesus falava 1 dia, 2 dias, 3 dias e ninguém ia embora. Eis aí a pergunta e já virá a resposta. Por que Jesus agora prega muito mais na segunda multiplicação e prega menos na primeira? Porque lá ele tinha menos unção e aqui ele tinha mais unção? Claro que não. Adivinha o que está escrito em Marcos capítulo 5, verso 20. Abre aí. Vou para o 19. Marcos 5, verso 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu. Quem que Jesus não permitiu ir com ele no barco? Hã? Quem foi? O endemoniado. Vai para onde? Para onde ele mandou o endemoniado ir, depois que já não era mais endemoniado? Não foi isso que você falou para mim? Vai para onde? Vai para casa, rapaz. Vai evangelizar lá. E anunciar as grandes coisas que o Senhor o fez, e como teve misericórdia
Depois que ele fez isso, a Bíblia relata que ele foi e começou a anunciar em... Qual é a cidade? Qual é a cidade? E com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pergunta que não quer calar. Qual era a cidade da segunda multiplicação? O endemoniado evangelizou aonde? O endemoniado pregou aonde? A primeira multiplicação Jesus fez após a morte de João Batista. Jesus lançou o pão sobre as águas, e depois de muitos dias ele larga o cara lá na cidade e não deixou ir. Presta atenção. Ele vai evangelizar a casa, ele vai evangelizar a sua família, e ele vai pregar em Decápolis. E quando Jesus chega na cidade de Decápolis, ele encontra quem? Um cego, um surdo. E quando esse cego e surdo chega até ele, confia em Jesus. E Jesus faz o quê? E aquele cara começa a fazer o quê depois que Jesus faz o milagre na vida dele? Começa a anunciar. E Jesus agora está onde? Após o milagre do surdo e do gago. Ele está em que cidade? Ele está em Decápolis. Quando o surdo diz, eu era surdo, eu era gago, e Jesus me curou, de repente eles se encontram com quem? Com um homem chamado ex-endemoniado de Gadara, e diz, rapaz, esse mesmo Jesus foi esse que eu estou anunciando que fez um milagre na tua vida. Sabe o que acontece? Uma explosão de uma multidão querendo conhecer Jesus. A segunda multiplicação de pães, para você que não entendeu, ela ocorre no mesmo lugar, na mesma circunvizinhança, aonde Jesus resgatou um homem cheio de demônios e que não permitiu ir com ele para a cidade aonde Jesus estava, mas disse: ficai, evangelizai a sua casa, evangelizai a cidade que você mora, vá e faça a obra e diga o que eu fiz contigo. Aquele endemoniado, agora não mais endemoniado, ele ganha a sua casa, ele ganha a sua família, e anuncia para toda Decápolis quem era Jesus. Ele se encontra com um surdo, os dois se unem e fazem um grande congresso missionário, e na cidade de Decápolis, Jesus chega e não fica um, ele prega um dia, ele prega 2 dias, ele prega 3 dias, só para dizer àqueles homens que o expulsaram: eu fui, mas eu deixei uma semente e botou em volta. Labaxeira, bandaraba, calabás. Meu Deus! Eu mostrei para você que antes de Jesus fazer a multiplicação, primeiro ele lançou a semente. A primeira nem tinha acontecido, mas ele já estava lançando a semente da segunda. Não dá para entender a matemática de Deus. Quem sabe você quer o primeiro, mas Deus já está preparando até o que será o segundo milagre seu. Já está pronto antes do primeiro. Mas sabe por quê? Porque aquele homem disse: eis-me aqui. Se movimentou, lançou o pão sobre as águas e continuou fazendo a obra que o mestre lhe mandou fazer. Hoje nós vimos aqui que o pão lançado com fé faz milagres com o tempo. Diga comigo: o pão lançado com fé faz o milagre com o tempo. Meu Deus. Aquele homem foi o maior evangelista da segunda multiplicação dos pães. Tanto que na primeira Jesus fica 1 dia, mas na segunda Jesus fica 3. Eu te pergunto: valeu ou não valeu a pena libertar um endemoniado de Gadara? Porque ele prega na cidade aonde Jesus não ficou, não pôde ficar, mas ele deixou alguém que falasse por ele. Quero te dizer que Jesus em corpo não está aqui, mas ele deixou você na sua cidade para falar do amor dele, para fazer as multiplicações no nome dele. E sabe qual é a parte mais linda da multiplicação dos pães? É o que vai acontecer agora para a gente fechar. Cadê os 12? Vem para frente.
Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque se já teve endemoniado de Gadara, que viveu uma vida toda errada, e se hoje você está aqui, hoje Deus está dizendo: você será o meu maior evangelista na sua cidade. Você será responsável por uma das maiores reuniões que eu realizei. Jesus, na multiplicação dos pães, por causa do endemoniado de Gadara, ele faz a mesma coisa que ele fez na primeira. E isso eu quero que você entenda. Nas duas tinha algo muito claro. E a verdade era única: não tinha dinheiro e não tinha pão suficiente para multiplicar, para distribuir. Mas Deus multiplicou o que tinha. Aqui existem 12, tipificando discípulos. Por isso eu coloquei 12 pães. Quero profetizar na vida de vocês o que Jesus profetizou na vida dos discípulos, e vocês vão profetizar na vida daqueles que aqui estão. Jesus pegou o pão. Eu não vou pegar porque minha mão está suave, vocês lavaram as mãos. Ele deu graça: Pai, a ti te entrego. Jesus fez um milagre da multiplicação, sim ou não? Sim. Mas foi Jesus que multiplicou os pães? Tem gente que ficou na dúvida, vou te responder: não. Jesus não multiplicou pão nem peixe em nenhum momento das duas multiplicações. Vá para a Bíblia. Ele abençoa, ora, entrega e fala o seguinte: você será a próxima multiplicadora. Próxima multiplicadora. Próxima multiplicadora. Próxima multiplicadora. Próxima multiplicadora. Próxima multiplicadora. Próximo multiplicador. Próximo multiplicador. Próximo multiplicador. Próximo multiplicador. Próximo multiplicador. Próximo multiplicador. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que ele disse para o endemoniado Gadara: reparta o que tem, com 7 ou com 8, e nós vamos fazer uma reunião de 3 dias. Porque eu lancei o pão sobre as águas, e creio que quando eu voltar aqui, eu vou encontrar, não é um, mas são 12 multiplicadores. Foi isso que aquele homem fez. Foi isso que o surdo fez, o gato fez. Foi isso que eles fizeram. Eles se tornaram agentes multiplicadores por causa de um milagre. E Jesus abençoou o pão e deu na mão deles e disse: reparta-os. Não foi o que nós lemos? Lance o seu pão sobre as águas, reparta-o com 7 ou com 8, e depois de muitos dias. Eu quero que Deus use cada um de vocês nessa tarde, que vocês vão repartir com 7 ou com 8, e depois de muitos dias vocês o acharão e vocês contemplarão o milagre de Deus na vida. Queria que você ficasse de pé. Eu queria orar agora. Eu queria entregar a multiplicação na tua vida aí agora. Aleluia. Porque o êxito aqui é isso. É poder tomar posse do pão de Deus e dizer: Senhor, eu vou repartir, mas este pão não vai acabar, ele vai multiplicar. Haverá multiplicação de Deus no cenário da tua vida. Aleluia. Vocês tomarão posse de um pedaço deste pão. Eu não sei como elas vão repartir, mas elas entregarão a vocês. E sabe o que vocês farão? A mesma coisa que elas vão fazer aqui hoje por vocês. Vocês vão fazer por alguém na sua casa, na sua família ou na sua história. Porque este pão vocês não vão comer, vocês vão repartir com quem precisa provar do milagre de Deus. Glória a Deus. Quem entendeu isso? Deus. Toda essa história foi só para te dizer isso. Mas eu primeiro precisava te mostrar que Jesus começou essa história lá atrás, para poder chegar lá na frente. A tua história pode ter começado lá atrás,
mas ela vai alcançar à frente as coisas que Deus quer. Fecha os seus olhos. Eu queria que, enquanto você estiver de olhos fechados, que o meu amigo pudesse soltar aquela canção, porque vai valer a pena. Vai valer a pena ter começado no capítulo 4 e ter terminado no capítulo 8 com o milagre da multiplicação. Os teus caminhos, entregue-se a Deus. Tirarei a minha canção. Se prepare para a multiplicação. Doces palavras tirarei. Eu tirarei. Me sustentas em minha dor. Não pare, lembra da mensagem? Não pare. Isso me leva mais perto de ti. Continue lançando as sementes. Mais perto dos teus caminhos. É na tempestade, é na tempestade. E ao redor de cada estilo. É nos sepulcros que você encontrará. De cada monte. É nos lugares difíceis. Eu não procuro por coroa. Ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. O quê? Te direi Oh, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. oh. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Meu Deus. Pai, nesta noite, neste dia, Senhor. Cada um dos teus filhos hoje ouviram a verdadeira palavra de missão, que dá trabalho, desgasta, mas que vai valer a pena. É acreditar no milagre da multiplicação antes mesmo dele acontecer. Porque lançaremos os pães sobre as águas e depois de muitos dias o acharemos. Em cima de cada montanha, eu não procuro
Segura o teu pão, porque ele será um agente multiplicador na tua vida. Multiplica, 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 multiplica.